Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News com grandes nomes do mercado, personalidades, né, empreendedores que estão transformando esse país. A gente está aqui com o Carlos Holtz, é isso mesmo? Acertei? É isso. O sobrenome? Seja muito bem-vindo, economista, planejador financeiro, também sócio e consultor, assessor de investimentos, né? Economista, quando a gente fala que começa a falar de câmbio, a gente fala que não é economista, né? Então, todo mundo erra, né? Aí o economista erra e quem não erra também. Quando fala de câmbio, fala assim, não sou economista não, economista é só quem faz projeção de câmbio, né? Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Obrigado pela participação. Primeiro, acho que sempre bom aqui conhecer mais sobre o Carlos, né? Sobre a sua trajetória, formação, né? E não só também o trabalho no mercado financeiro, mas também como educador, né? Não só planejador financeiro, mas também educador, que acho que é uma parte importante que você estava até contando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Então vamos conhecer quem que é o Carlos antes, depois a gente, lógico, que vai piorar as perguntas, né? Ao longo do nosso encontro aqui hoje. Bem, vamos lá então. Eu sou carioca, fiz economia no Rio de Janeiro, comecei minha carreira dentro do mercado financeiro na Bolsa, então era trader de uma mesa proprietária. Peguei a crise em 2008, então foi bom que já começa apanhando, né? Você cria uma casca. Você entrou antes do final do ano ou no começo do ano? Foi uns 3 meses antes do subprime. Então, do Lehman Brothers. Deu tempo. É que ali, a empresa que eu trabalhava, você tinha um processo de formação. Então você passava ali por alguns simuladores, você passava por uma área educacional até você ser o que eles chamam de efetivado. Uhum. Quando eu fui efetivado, 3 meses depois veio o subprime e você fica perdido, desnorteado, sabe nem o que está acontecendo. Mas criou uma casca boa ali para mim. Em 2010 eu virei assessor de investimento, de fato. Tem uma diferença ali entre você ser um broker e até atuar no mercado internacional e estar aqui no Brasil atuando como assessor de investimento. Então tirei a certificação, comecei a atuar aqui, mas estava até brincando, né? Antigamente você era assessor de investimento, você trabalhava 100% com renda variável, não tinha outro tipo de produto, e o brasileiro hoje está crescendo muito, mas ainda é uma parcela muito pequena da população que investe em equity. Imagina isso lá em 2010. Então, aí você acabava promovendo a parte educacional, dando cursos de como funciona a bolsa, algumas estratégias e tudo mais para atrair clientes também. Então, assim, comecei a carreira na assessoria. Em 2014, mais ou menos, eu fiquei um período num banco aqui em São Paulo. Eu já mudei do Rio para São Paulo. Aí dentro desse banco eu atuei como já uma parte de consultoria de investimentos como um todo. Depois retornei para a plataforma de investimento e estou até hoje aí trabalhando com clientes, pessoa física, jurídica, e atuando num leque mais amplo que não somente bolsa, né? Acho que a profissão ficou mais completa do que era 15 anos atrás, com certeza. Boa. Falando sobre certificação, você está falando sobre que você já foi professor de certificação, né? Então, 2 perguntas mais simples. Você acha que, sendo polêmico aqui, a oportunidade como carreira mesmo, ela ainda está dentro dos bancos? Não, ela não está mais dentro dos bancos, ela está fora dos bancos? Ou ainda existe oportunidades nos 2 mercados, né? Para quem quer estar fora do banco, empreender, enfim, ou ainda dentro do banco ainda tem muita oportunidade. Falando assim de carreiras que exigem principalmente uma certificação no mercado financeiro, né? Sim. Eu acho que quando a gente olha o mercado financeiro, né, Marco, você tem várias ramificações ali. Sim. Você tem assessor de investimento, você tem gestor, você tem consultor, você tem um leque muito grande ali para atuar. O que eu acho que vai acontecer para frente, assim como acontece nos Estados Unidos, os bancos eles vão ser cada vez mais especializados no que eles ganham dinheiro, que é a parte mais de crédito. Então, se você quer atuar dentro do mercado financeiro, talvez numa linha de crédito, você vai ter as assets que têm um know-how maior dentro de estruturação, até distribuição dentro desse segmento, mas a parte de investimento de forma ativa, eu acho que os bancos, ainda mais os tradicionais aqui no Brasil, eles vão deixar de atuar e vão cada vez investir e crescer menos nessas áreas. Então, dependendo da área que o profissional, né, que a pessoa queira seguir,
Eu acho que tem mercado nos dois. Agora, olhando para a linha de investimentos, eu acho que cada vez os bancos vão olhar menos para essa linha. Pegar o balanço do Bradesco, né? Saiu o balanço do Itaú recentemente também. A linha investimento ali é uma linha muito pequena do resultado do banco. Então é natural que os bancos olhem cada vez menos isso. Então você vai precisar ir ou para estruturas independentes ou para plataformas para conseguir seguir de forma mais assertiva a carreira, né? E às vezes eu até estou pensando com meus botões aqui, mas às vezes até os bancos não façam necessariamente um investimento direto, mas pode fazer um investimento indireto, como a XP faz, o BTG faz e o Itaú também faz. Então, Itaú até estava vendo, os maiores fundos imobiliários do Brasil, os 5 maiores, 3 maiores são da Kinea. Sim. E Kinea é do Itaú, mas perfeito. muda de marca, é uma empresa independente, né? A XP também tem a sua Asset, mas também tem participação entre a Asset, o BTG também. Talvez seja um pouquinho nessa linha, né? Sim. Então, até em todos os mercados, né? Mas essa parte de investimentos também tem aparecido muita oportunidade também para quem quer empreender, né? Nesse mercado. E a pergunta é em relação à educação financeira, no sentido, aí de fato, realmente, de certificação. Como é que você vê essa oportunidade? Porque a gente fala assim, mas sempre aquela dúvida, mas eu dependo de bolsa, né? A bolsa ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e sempre está no mesmo patamar, né? 115, 120 mil pontos, né? Juros altos, será que dificulta, facilita? Como é que você vê, antes da gente entrar no cenário macroeconômico, né, que é o debate hoje, mas como é que você vê esse desafio de empreender ou trabalhar no mercado financeiro dentro do cenário econômico brasileiro, América Latina, que não é lá muito fácil, né? Uma pessoa que empreende no Brasil, ela vira um empreendedor em qualquer lugar do mundo. Bota muita gente no bolso aí e vamos lá. Agora, acho que o grande X da questão é o valor que você consegue gerar e o valor que você quer apresentar para o teu cliente final. Então, vou trabalhar de bolsa. Se o teu sucesso ou o sucesso da tua carreira ou da tua empresa depender da bolsa subir ou cair, você está no caminho errado. Você tem que entregar algum valor adicional, né? Porque tem fatores, tem coisas que a gente consegue controlar, agora a alta da bolsa não. Então, o presidente fala alguma coisa, a bolsa mexe, o Haddad fala alguma coisa, a bolsa mexe, acontece alguma coisa lá no Emirados Árabes, a bolsa mexe. Então, são fatores que é impossível a gente controlar. E o pessoal fala, né? O mercado financeiro, né? Ele vai olhar o Brasil, uma hora o Brasil é a Suíça, outra hora o Brasil é a Venezuela. Sim. E a gente sempre vai ser Brasil. Então, a gente sempre vai ter uma volatilidade muito alta em todos os ativos, renda fixa, os fundos como um todo, você comentou dos fundos imobiliários, a mesma coisa. Então, independente do caminho que você quer seguir, se o teu valor for de fato o produto, eu acho que você tem um risco. E aí é um risco de você empreender e é um risco de você estar se propondo a fazer aquilo ali. Se você consegue agregar valor e acrescentar alguma coisa para o teu cliente final, que não somente uma cotação de um fundo imobiliário, uma cotação de uma ação na bolsa ou uma taxa de renda fixa, o caminho não é que o caminho não vai ser árduo, vai ser difícil igual. Mas aí acho que você tem a certeza de que em algum momento você vai chegar em algum lugar. Não vai ficar pelo caminho. Sim. Falando também de oportunidade, a gente está gravando aqui esse SaraCast no final do ano de 2023, novembro de 23. E a gente começa a falar de 24 agora. Olhando para o business, né, de assessoria, de consultoria, está muito relacionado também, muito próximo dos bancos de investimentos, né? Ofertas de ações, ofertas de renda fixa, enfim. Como é que você vê o ano de 2024 em termos de oportunidade para os bancos, para os corretores, para as assessoras, né? Para as assessorias, para as consultorias, nesse cenário, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, ações, né, IPOs, a gente não teve em 2023, né? Zerado, né? E a gente sempre entra no outro ano, não, mas esse ano vai ser o ano dos IPOs, né? Vai ter 30, 40, 50 IPOs e não vem, né? Mas será que a gente vai ter um ambiente melhor? Como é que você está vendo para uma fonte de captação das empresas, mas também de receita e negócio para o cliente e para as consultorias, né? Como é que você vê isso? Eu acho que 24 tende a ser melhor que 23 e não que isso seja positivo, tá? Porque a base de comparação é praticamente nula. A gente vem em 2023 muito fraco.
não só por incertezas e questões domésticas, mas por todo o contexto internacional que a gente viveu no primeiro semestre, está vivendo ainda, chegando no final do ano. Então, acho que 24 tende a ser melhor. Com relação à geração de negócios como um todo, eu acredito que a gente possa ter um 24 mais forte a partir do momento em que o mercado internacional ele deu uma respirada, né? Se ele ficar flat para a gente já está ótimo, se não estiver pegando fogo já está valendo. E também para o mercado brasileiro, o cenário externo está muito positivo, também não é tão bom, porque o fluxo de dinheiro acaba indo para lá. Então eu desenho um 24, acho que o mercado 24 vai ser, globalmente falando, um ano de ajuste, né? A Europa, Estados Unidos, a própria China ajustando um pouquinho ali, Europa e Estados Unidos ajeitando a inflação, talvez ali terminando o ciclo de alta, iniciando provavelmente um ciclo de queda, então vai estar numa linha intermediária. Se o cenário doméstico não atrapalhar muito, você começa a ter muita geração, não só em bolsa, mas voltam a ter ofertas de fundos listados imobiliários, por exemplo, própria parte de dívida também, porque aí você tem um custo, tem o Copom podendo cortar mais a Selic, talvez, do que o mercado está desenhando agora, isso fomenta cada vez mais a indústria de crédito também. Então, se a gente fizer o dever de casa e não arrumar muita confusão doméstica, eu acho que o contexto externo tende a jogar um 24 mais, vamos pensar assim, mais ativo. Porque também, Marcos, assim, a gente vem de praticamente 4 anos complicados para o mercado financeiro, né? A gente talvez terminou ali 2019, iniciou 20, janeiro, fevereiro, com muito otimismo em todas as linhas. O pessoal estava otimista com bolsa, otimista com renda fixa, mesmo a renda fixa trabalhando numa linha ali próxima de 4%. Então era todo mundo muito otimista e comprador. Veio a pandemia, né? O mundo ficou disfuncional e a gente teve praticamente 20, 21, 22 e vamos encerrar 23, que foram praticamente 4 anos extremamente desafiadores para o mercado financeiro como um todo. Né? A pessoa que tinha dinheiro em bolsa está complicado, em fundo imobiliário está complicado, em renda fixa está complicado, em inflação complicado, talvez ganhou dinheiro numa janela, mas está complicado. Então acho que esse final de 23 está sendo de ajuste, acho que o mercado está corrigindo alguns excessos ali e passa a ter um espaço, passa a ter um mercado mais leve para voltar a se movimentar em 24. Começando só para ir de fora para dentro, né? O famoso top-down. Muita gente, a gente está passando por tentando ler a notícia positiva, né? A gente teve um payroll, um dado de emprego bastante fraco, né, nos Estados Unidos, nessa última leitura. E aí, lógico, a gente olhando um pouco para juros. Mas isso também reflete a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse cenário de inflação ainda, de certa forma, por um padrão americano ainda alta, mas com possibilidade de recessão, né? Alguns falando que os Estados Unidos já entrou em recessão, alguns falando que a recessão pode ser forte, enfim. Como é que isso demanda preocupação, né, para o investidor como um todo? Para o investidor, eu digo que o investidor tem uma alocação internacional, tem uma ação lá fora, tem um bond lá fora, como é que pode se comportar dentro desse cenário aí mais adverso, né? Uma coisa que a gente conversa interna é que o Brasil não é uma ilha, então por mais que dentro de casa, no relativo, a gente esteja ainda talvez ok, a gente precisa de um cenário externo favorável ali. E o Banco Central americano, né, ele não é americano, ele é o Banco Central global. Então, o que o Banco Central americano fizer, provavelmente vários outros no mundo vão acabar seguindo. Teve o dado de emprego agora, e veio, talvez... que é complicado isso, porque o dado ruim passa a ser bom, né? Exato. Porque a gente está num controle, numa necessidade de inflação. Eu acho que o que chamou a atenção também foi o ajuste de 2 dados para trás, sendo corrigidos para uma economia mais calma. Então, eu acho que isso daí acaba ajudando. A gente não compra muita ideia, a economia americana é muito forte, né? E ela depende de consumo interno. Então... Sim. Ali o motor da economia americana depende propriamente dito deles mesmo. Então não acho que a gente vai ter uma recessão
forte nos Estados Unidos. Se por um acaso isso acontecer, seria uma surpresa para a gente. Eu acho que impacta muito o Brasil aqui também. Do lado positivo, sim, mesmo não sendo nosso cenário base, vale destacar que o mandato do Banco Central americano é diferente do brasileiro. Você tem uma preocupação com o desemprego, logo você tem uma preocupação com a atividade econômica. Então, se por um acaso o Fed começar a achar que eles hoje trabalham um cenário ali de soft landing, né? Então, uma recessão ali leve ou sem crescimento. Se por um acaso isso for ajustado para uma recessão um pouco mais agressiva, muito provavelmente eles vão voltar a estimular a economia, seja por incentivo de imprimir dinheiro, e aí entra numa linha de endividamento e tal, que acabou de ser aprovado de novo o aumento do endividamento, mas você tem provavelmente o Fed acelerando ali o movimento de queda de juros. O que talvez aqui no Brasil abriria espaço para o Copom aumentar ali a intensidade dos cortes. Então, assim, é complicado analisar a economia nesse cenário, porque o que é bom para a economia passa a ser ruim para o momento, porque o momento é de controle de inflação. Então, não acho que vai ter uma recessão forte nos Estados Unidos. Se a recessão tiver 2 degraus acima do previsto, eu acho que o Fed ele rapidamente atua nos juros, como muita gente imaginou, né, sobre acho que uns 3, 4 meses atrás, quando começou a pipocar aqueles problemas dos bancos regionais nos Estados Unidos. Então, o que o mercado naquele momento imaginou? Poxa, os bancos estão quebrando, o Fed vai começar a cortar juros. E na verdade, ali o Fed respirou, falou, vamos manter, mas segurou a alta de juros. Então, eles atuam muito olhando também, não só controle inflacionário, como o Campos Neto bate muito na tecla de que o mandato dele é de controle de inflação, mas eles têm uma preocupação muito grande com geração de emprego e atividade econômica. Então, acho que a gente pode se beneficiar aqui dos dois cenários. Lógico que o cenário que poderia nos prejudicar aqui seria um cenário de uma recessão muito forte. Considerando os dados atuais e até a própria atuação do Banco Central americano, não acredito que isso aconteça. Falando Carlos, sobre Brasil, também, né, a gente está gravando aqui logo após a famosa super quarta, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Só que a gente teve uma leitura do Boletim Focus e também dos economistas que está contratada uma queda, né, adicional agora, só que existe uma dispersão, né, nas projeções muito grande. Tem economistas falando de 9, 9,25, tem economista falando de 11, ou seja, a gente tem mais 2 cortes e para por aí, né? De novo, se você estiver escutando, ouvindo isso já em meados de 2024, vai ser um cenário completamente diferente, né? Mas como você vê isso, a sua preocupação nessa dispersão, e como isso pode gerar incerteza ou oportunidade, né? Porque vamos pegar aqui, eu vou ser bem radical, né? Quem travou um pré-fixado como eu, né, 9%, beleza, tá perdendo dinheiro a rodo, né? E vice-versa, tem muita gente falando, não, é pré, mas a curva também tá abrindo, né? Então você, tem uma oportunidade no pré agora, pode ser que sim, mas a grande discussão agora que a gente tá gravando agora, pode ser que piore ainda antes de melhorar, né? Pelo menos no curto prazo. Enfim, como é que você vê a velocidade aqui no Brasil desse corte de juros, né? Não tô falando... De novo, a gente está gravando em novembro, dezembro, janeiro está meio que dado, né? Mas ao longo de 24, né? Acho que é a grande dúvida. Sim. Acho que o Brasil, uma semana já é longo prazo, né? Então, já muda muita coisa. Se olhar esse vídeo com 2 semanas de mudança ali, já pode mudar completamente tudo que a gente está conversando aqui. Eu acredito que o Banco Central aqui, desde antes de começar a série de cortes de juros, ele sempre adotou uma postura mais conservadora em relação a todos os cenários. Isso fez, Marco, com que a gente tivesse uma gordura. Então, hoje, assim, quando a gente olha a Selic atual, né, 12,25, a gente tem uma gordura ainda considerando a nossa própria projeção de inflação. Mesmo considerando aí um rebound de inflação, final de ano, reoneração de combustível e tudo mais, a gente tem um juro real muito elevado. Isso é bom ou ruim? Na verdade, acho que isso é
a postura do Banco Central em ser conservador e só tomar um movimento quando você tiver gordura para não precisar trazer volatilidade de subir e cair. Se a situação, acho que não mudar muito, eu acho que a gente pode até aumentar a intensidade desse corte. Hoje teve a ata do Copom sendo publicada ali, e o Campos Neto e todo o colegiado foram críticos e voltaram a ser duros com a questão da responsabilidade fiscal, porque eles se baseiam muito na ancoragem das expectativas. E aí tem a ver com o que você está comentando, que as expectativas estão insanas. Eu acho que a questão do mercado aqui no Brasil é que, como está tudo muito incerto, acho que o mercado está muito líquido, né? Assim, o nível de caixa dos fundos multimercados, por exemplo, é o maior dos últimos anos. Eu acho que ninguém está com cenário e nem está conseguindo modelar ali nenhum tipo de estratégia em que você fica confortável de se posicionar. Sim. Então, acho que o mercado está aguardando de fora tudo isso acontecer. Então, ninguém está dando a cara a tapa. Uma coisa que nos surpreendeu foi a Petrobras, quando ela fez a Petrobras aumentou o diesel e reduziu a gasolina. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso acontecer. Nas nossas contas ali, muito provavelmente a projeção de inflação ela poderia ser ajustada em mais ou menos um 0,20 para baixo por conta dessa redução de IPCA. Quando veio o Boletim Focus na segunda-feira, não teve alteração. Então a gente falou, cara, acho que... Tá mantendo ali uns 4,60, 4,65. Tá mantendo a mesma coisa, sendo que se você for botar ao pé da letra só a conta, e a gente sabe que valuation, né, essas coisas não envolvem só o número, tudo tinha que ser ajustado para baixo. O cenário que eu enxergo hoje é pessoal muito líquido, mercado financeiro como um todo muito líquido. O governo teve ali um período em que ele conseguiu retomar a credibilidade, parcialmente a credibilidade do mercado. O mercado voltou a comprar alguma coisa e perdeu. Acho que perdeu aí nos últimos 15, 20 dias. Isso daí foi perdido novamente e o mercado não vai pagar para ver. Então, assim, você comentou do pré, né? Hoje, assim, a maioria das alocações que a gente vem fazendo acaba em renda fixa. O Brasil, o pré é ótimo. Se você for olhar carrego de pré, sim. Dependendo do período ali, você vai perder dinheiro, mas na grande maioria você vai ganhar. Mas a gente internamente fala que às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, o pré hoje talvez seja ótimo. Mas o muito bom, independentemente de cenário, acaba sendo o juro real. A gente tem uma gordura de juro real ainda muito grande aqui no Brasil, e você acaba tendo... Você traça um cenário. Por mais que a gente brinque aqui que em 1, 2 semanas esse cenário muda completamente, se esse cenário não se confirmar, e a gente... Esse juro que parece que vai cair, ele voltar a subir por N fatores, né? Questão fiscal, no ano que vem tem a mudança de presidência no Banco Central, então o juro passa a ser uma incógnita. Agora, se a gente tiver uma economia bagunçada mais do que está desenhando, isso reflete a inflação. Então, acho que o IPCA+, hoje é uma forma de você se defender. Não é o ótimo, mas num cenário em que acerte ou erre, ele vai fazer o papel dele ali dentro do time, dentro da carteira do cliente, vai fazer o bom papel dele ali. Se o Warren Buffett fosse brasileiro, ele ia falar uma frase assim, nunca jogue contra a Belonga. Né? É verdade. Não é aquela frase, não jogue contra a América. Ele fala, nunca jogue contra a Belonga. Exatamente. Muito bom, Carlos. Vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta aqui com mais algumas polêmicas, principalmente em termos de alocação dentro do cenário econômico. Carlos Holtz. Um dia eu acerto. Que é economista e um dos sócios fundadores da A7 Capital. E rapidinho a gente volta. Daqui a pouquinho, até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News com grandes nomes do mercado. Hoje a gente está com o Carlos Holtz, que é economista e um dos sócios fundadores da A7 Capital. Carlos, uma pergunta que é o seguinte, primeiro, uma pergunta mais fácil.
Até se falando de caixa, né? Saiu o resultado recente, inclusive, da Berkshire, a gente tá falando do Warren Buffett. Ele tá com exatos 157 bilhões de dólares em caixa, né? Então, assim, não é só brasileiro, não é só fundo multimercado, é o mundo inteiro com caixa, né? E aí, de duas, uma. Ou ele tá vendo alguma coisa muito ruim, porque eu lembro, até você falou, quando você entrou no mercado em 2008, o Warren Buffett, eu acho, minha opinião, aqui entre nós, né? Ninguém tá escutando, mas eu acho que ele era mais corajoso, né? Naquele momento ele tava comprando o Citibank e tava quebrado, né? Ou ele tá vendo que talvez alguma coisa vai se estender por muito tempo, né? Por exemplo, por que o mundo de investimento, né? Private, Warren Buffett, Berkshire, todo mundo tá com muito caixa, né? O que o mercado tá vendo para ficar tão conservador com tanto caixa parado nesse momento, né? O mundo teve um gostinho de Brasil quando a inflação subiu e eles precisaram controlar a inflação com juros, né? Então, tendo dentro do mercado financeiro, o segundo gostinho de Brasil, que é olhar para dados e olhar para número e ver uma oscilação muito grande de um dado de um mês para o outro, a ponto de não se conseguir desenhar nada. Uhum. Né? Então, acho que o cenário acaba sendo esse. No caso do Buffett, sempre que você tem um aperto ali de economia americana, ele acaba sendo alguém que resgata algum grande player, né? E isso é oportunidade, né? Então, acho que o caixa dele pode ter nisso. Assim, lá nos Estados Unidos, a gente tem um desenho que a gente mostra que quando se inicia o ciclo de aperto monetário, mais ou menos isso começa a ser sentido de fato pelas empresas em 12, 18 meses. Uhum. Então, assim, na nossa cabeça, tem uma diferença, né, Marco, da economia do mercado financeiro e a economia real. O mercado financeiro, ele antecipa sempre os movimentos. Então, a gente entra na crise primeiro que todo mundo, a gente sai da crise primeiro que todo mundo, mas a economia real, ela demora a entrar, mas também demora a sair. Talvez a gente veja muita empresa nos Estados Unidos sofrendo por essa questão de aperto monetário, talvez um dos maiores que os Estados Unidos viu, a partir do segundo semestre do ano que vem, e isso possa ser uma estratégia da Berkshire, de segurar um pouquinho ali. Acho que uma outra coisa que pode estar impactando isso quando a gente pega o resultado até das treasuries mais longas lá, eles caíram mais do que a Bolsa. Então a Bolsa, assim, posso errar aqui um pouquinho, mas está com uma performance de mais ou menos 35%. Dependendo do vencimento ali do título, você tem título performando menos 55%, menos 57%. Então, de fato, tá tudo muito estranho, até mesmo para o Buffett. Uhum. Quando ele olha e fala o seguinte, calma aí, então a renda fixa está mais tenso, né, desvalorizou mais e está com uma projeção, até fazendo uma análise com perspectiva de lucratividade das empresas nos Estados Unidos, acima do que o próprio mercado de equity. Então, isso no mínimo é um alerta ali, até para um cara como o Buffett. O maior mercado do mundo é o mercado de renda fixa dos Estados Unidos. Sim. Então, ele dita o ritmo de jogo. Uhum. Se ele tiver nessa toada, assim, até o cara mais agressivo, ele tem que ficar receoso nesse momento do que vai acontecer. Então, acho que... Mas estou contigo que eu acho que ele tá... Acho que a idade vai batendo, você vai tirando o pé do acelerador, né? Conservador. Exatamente. Só compra Apple, né? Fácil, né? Coca-Cola, Apple... O Carlos, olhando aqui para o Brasil, a gente acompanha aqueles dados de fundos, né, da Anbima, e a gente está tendo resgate líquido no ano, né, de fundos de ações, né? De certa forma, alguma melhor, mas no ano ainda muito ruim. Multimercados também. Até fundo de renda fixa tendo resgate, né? Aquela pergunta, para onde que está indo esse recurso? Né? A primeira pergunta é essa. Então, fundo de ações resgatando, multimercado resgatando, até renda fixa resgatando. Será que está indo para debaixo do colchão? Ou seja, o que esse resgate também está vendo que a gente não está vendo? Né? Para onde está indo todo esse volume aí, né, líquido, né, net negativo na indústria de fundos? Eu acho que o mercado como um todo, assim, a gente viveu um período no mercado em que você teve destruição de valor.
Não só em bolsa, isso acaba sendo um pouco mais perceptível, né? Todo dia você vê aquilo ali acontecendo. A nossa bolsa, né, comentou, sobe, desce, fica ali nos 115 mil pontos. Eu não gosto de usar muito o Ibovespa como uma referência pela concentração. Se você for tirar Petro, Vale ali, commodities como um todo, a destruição de valor que teve nas empresas, frigorífico, não só varejo, frigorífico, os próprios bancos como um todo, estão muito, muito, muito abaixo de uma média histórica de preço-lucro. Isso que aconteceu também com a parte de renda fixa. E o brasileiro, ele é aplicador de dinheiro, a grande maioria não é investidor. Então ele aplica o dinheiro sem entender de fato o que está acontecendo. Eventos como o evento de Americanas, o evento de Light em outras proporções, mas gerou, como eram nomes muito óbvios, isso gerou um certo receio, que eu acho que quando você está num país de juros extremamente elevado como o Brasil, o Paulo Guedes falava isso, né? As viúvas do CDI. Então o pessoal, psicologicamente falando, tinha ali o 1% ao mês sem fazer esforço. Só que o 1% ao mês, qualquer ativo mais tradicional ali, qualquer LCI, LCA, boa ou ruim, ia entregar isso para o investidor. Sim. E eu acho que o investidor, a gente estava comentando, né? 2019 o pessoal estava muito otimista, juros baixos, o Brasil a onda do juro alto no Brasil acabou. E muita gente fez essa migração, talvez numa intensidade, numa velocidade maior do que deveria e poderia, e a gente está fazendo ajuste de rota agora. Eu acompanhei um dado sobre os resgates, né, dos fundos. O brasileiro que nem, acho que eu comentei aqui, o brasileiro é aplicador. Então, por mais que você tenha um cenário de desvalorização da bolsa, a performance dos fundos de ações acompanha. Só que, se você tiver uma alocação ali de forma estratégica e correta, não é o momento de você retirar, é o momento, inclusive, talvez de você rebalancear a tua carteira, aumentando esses ativos. Só que a pessoa física, ela compra a rentabilidade. Então, o que ela faz? Ela vai comprar a bolsa quando a bolsa estiver em 150 mil pontos, e ela vai vender a bolsa num cenário como esse. Um dado que chamou muito a nossa atenção na nossa última reunião de alocação foi que o número de pessoas físicas comprando bolsa diretamente aumentou. Então, o volume negociado por pessoas físicas direto na bolsa, ele hoje já é maior do que os institucionais no Brasil. Ainda perde para o investidor estrangeiro por conta de oferta pública. Sim. Mas se você for excluir a oferta pública, ele está superando. Então, acho que isso até talvez melhore um pouquinho essa interpretação de que o brasileiro ele compra no pior cenário e ele vende num cenário pior ainda. Então, é destruição de valor de fato. Então, acho que o juro alto, a pessoa ela vai para o tradicional sem querer analisar se é bom ou ruim. Acho que o dinheiro acaba indo para lá. O que dá um conforto para a gente é esse dado da Bolsa que chamou muita atenção. A gente fica feliz, porque cada vez mais participação da pessoa física no mercado financeiro mostra a evolução, mostra o mercado se aperfeiçoando. É extremamente importante para a própria modernização do mercado financeiro, a atuação não só de players institucionais, né, mas da pessoa física também. Muito bom. Agora, assim, quando a gente... É lógico que, de novo, a gente está gravando aqui em novembro e a gente vai chegar em janeiro, né? Aí eu me coloco também uma parcela da culpa, mas quando a gente chega em janeiro, a gente olha para os últimos 12 meses, né? A gente fala, vamos ver como é que foi o Bovespa em 2023, como é que foram os fundos de ações em 2023, como é que foram os fundos multimercados, né? Tem uma chance muito grande de a gente chegar lá em janeiro de 2024, os fundos de ações não terem performado bem, ou vai ser pior do que o CDI. Vai ficar aquela discussão nas redes sociais, não entrega o CDI. Os fundos multimercados também, até porque a curva fechou, abriu, fechou. Exato. Teve gente que quis mudar de mão e tal, mas a gente olha pelo índice lá da Ambima de hedge funds, na média está indo pior do que o CDI. Perfeito. Né? Como é que você acha que vai ser o desafio da alocação dentro desse cenário que a gente entra em 2024, né? Quando a gente olhar para o histórico, né? Como é que vai ser essa disputa? Será que ainda vai continuar sendo
tragado pela renda fixa, né? Ou será que o investidor vai começar a tomar, porque talvez a Selic esteja num patamar menor, né? Mas é difícil ver esse recurso vindo para multimercado e ações, tendo esse desafio, né? Esse desafio de um histórico ainda bastante difícil de performance, né? De uma forma geral, não quer dizer que tenham fundos que vão bem, que estão indo bem, mas também tem fundos que estão indo não tão bem assim, né? Enfim, como é que você vê essa alocação, já que o histórico não tende a ser tão bom de 23, né, para a indústria como um todo? Eu acho que você comprar incerteza num cenário de juro de 2 dígitos vai ser sempre muito complicado. Então, o cara olha... Não remunera muito bem, né? Pega olha um pré-fixado ainda em 12, 13. Cara, é complicado você tomar risco nisso daí, independentemente de nível de valuation, né? Considerando otimização de resultado, o que a gente tem que olhar é muito a janela de tempo. Eu até acredito que vai ser muito difícil ganhar do CDI por mais um períodozinho aí, né? Mais uns, talvez 3, 4 meses aí, vai ser complicado ainda ganhar do CDI. Só que quando você compra risco nesse momento, compra bolsa nesse momento, compra um fundo multimercado dentro desse momento, até porque pode ter bolsa dentro da estrutura do multimercado, né, e tal, eu acho que você está comprando uma visão mais de longo prazo. A tendência, quando se olha, talvez 2, 3 anos, né, Marco, é um CDI tá num nível abaixo do que está agora, e, consequentemente, esse cenário de juro caindo favorece os ativos de risco, e talvez você tenha uma percepção do seguinte, o que as empresas valem tende a chegar mais próximo da realidade. Hoje a gente talvez esteja vivendo um desconto muito grande. Então aí você tem uma migração para ativo de risco. Eu acho que a decisão hoje é o seguinte, em que momento você quer fazer esse movimento. Quando esse cenário for um cenário óbvio, os preços são outros. Então, o preço-lucro do Ibovespa hoje é abaixo de 10. Quando esse cenário do CDI, quando o CDI já estiver baixo, a ponto dessa decisão ser uma decisão óbvia, dificilmente a gente vai ter um preço-lucro do Ibovespa abaixo de 12, 12 e pouco, que é a média histórica dele. Sim. Então, assim, provavelmente, se a tua carteira não estava 100% em CDI, você vai perder do CDI e você vai estar insatisfeito com ela. Pega essa fotografia e olha para frente, o que você quer? Não, eu quero otimizar minha rentabilidade pelos próximos 6 meses. Cara, não tem muito o que fazer. Acho que as incertezas e até o carrego do CDI vai continuar sendo vantajoso. Agora, cara, eu quero aproveitar oportunidades, eu quero, com uma visão de longo prazo, otimizar a rentabilidade da minha carteira. Aí eu acho que foge do CDI. Sim. Coloca uma taxa pré, pega uma B longa, você brincou do Buffett, né? Compra as ações. Tem muita ação que está com nível de dividendo absurdo. Tem empresa, assim, a gente nunca na Bolsa teve um índice de recompra de ações tão grande quanto que a gente está agora. Então, como é que se traduz esse número? Cara, a empresa está pegando o próprio caixa dela e está falando, vou comprar minhas ações porque está muito barato. E ninguém melhor do que a empresa para entender os números dela. Então, de fato, as coisas estão muito baratas, mas nada está tão barato que não possa ficar mais barato ainda. Então, eu acho que hoje o mercado financeiro ele está movido à notícia, né? Você comentou, poxa, a gente ouve um jornal e tal, e tá fácil ficar pessimista hoje, né? Até porque uma notícia muito boa num jornal, ela não vai dar tanta audiência, né? Uma notícia negativa, um estresse, uma guerra, dá muito mais audiência do que, olha, as coisas estão caminhando. Então, isso acaba sendo normal. Eu acho que a fotografia do investidor, olhando ali em 31 de dezembro, é o seguinte, se você não estava no CDI, você vai estar insatisfeito, vai estar chateado. Sim. Então, já assuma, já vai se preparando agora em novembro para chegar no final de dezembro e talvez essa chateação, ela de repente foi diluída ao longo desses próximos 2 meses. E a questão é analisar o seguinte, vou para renda fixa, continuo na renda fixa ou vou para risco? Cara,
Acho que os dois são boas oportunidades, tá? Você comentou, pô, tinha um pré fixado de 9, então pré é ruim. Depende. De repente você pegar, ou considerando o carrego, se você pegar um pré hoje de 12 e pouquinho, Sim. cara, acho que é uma baita oportunidade e olhando uma janela de 1 ano, 2 anos, eu acho que vai ganhar disso daí. Então, o que machucou nos últimos 12, eu acho que dá para inverter isso daí. Eu acho que o que machucou vai fazer carinho para frente ali um pouquinho. Boa. Carlos, para gente terminar, uma última polêmica aqui, menos consultoria, assessoria e mais economista, né? Mas também que reflete com certeza nossos investimentos. Que é a gente está terminando o ano e a gente não sabe ainda a nossa meta fiscal para 2024, que tem movimentado muito a curva de juros. E ela pode ser decisiva, né? A gente está numa discussão de que vai ter uma revisão de algo que ainda nem aconteceu ainda. Enfim, como é que é a sua preocupação em relação não só a investimentos, lógico, mas também a geração de emprego, crescimento econômico, PIB, atividade econômica, né, em relação a esse tema, né? O quanto que a gente... Aquela pergunta, né? O quanto está no preço e quanto pode ser sensível, né, o crescimento do PIB, também Bovespa, juros, inflação, todas as principais variáveis, já que tem essa possibilidade, né? Nesse momento a gente está discutindo essa possibilidade de, vamos deixar assim, né, de um afrouxamento da nossa meta fiscal aí para médio e longo prazo, né? Eu acho que a notícia ruim, por mais que já esteja no preço, sempre tem espaço para criar um novo pânico. Então, por mais que o mercado já esteja muito barato, toda notícia ruim vai fazer preço para baixo. Eu acho que o ponto negativo é que a economia fica parada em todo cenário de incerteza. Como é que o empresário ele vai fazer uma expansão, vai aumentar a equipe, vai fazer investimentos num país, se ele não tem perspectiva de nada, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se o juro vai continuar alto, vai cair, ele não sabe se a inflação vai subir ou vai cair. Estão tendo muitas alterações dentro do governo de coisas que foram decididas para trás e estão sendo mudadas. Então isso causa uma insegurança no mundo empresarial em que a pessoa vira e fala assim, que nem a gente estava falando do mercado financeiro, né? Tá muito líquido porque está olhando de fora. O empresário nesse momento, o que ele fala? Cara, quanto que está a Selic? Está em 12%, 13%? Tem muitos negócios que não dá isso de retorno. Então, assim, para que eu vou correr risco, sendo que eu não consigo botar nada no papel e correr o risco de expandir e daqui 6 meses ter que cortar investimentos. E o próprio empresário no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, acho que aí por uma questão conceitual de lei trabalhista e tudo mais, ele só vai fazer o movimento quando ele estiver muito convicto. Porque se ele faz uma expansão, cria uma fábrica, contrata uma série de pessoas, se isso der errado e ele tiver que mandar todo mundo embora, você tem um custo gigantesco, um estresse. Nos Estados Unidos isso é mais flexível, então ele compra um pouco mais o risco ali. E eu acho que nesse 1 ano de governo, em alguns momentos o governo talvez tenha passado uma mensagem calma, que isso deu espaço para o mercado conseguir fazer algum tipo de projeção e a gente termina o ano com menos. Ninguém acredita que o governo vai mudar o DNA dele, né? A gente tem um governo de esquerda, a gente tem um presidente que a gente já conhece, um partido, na prática, que a gente já conhece. Então, a gente sabe que é um governo que gasta mais, que tudo isso. A questão do déficit, acho que ninguém, nem o mais otimista do mercado financeiro, imaginava que ia ser 0 para o ano que vem. A questão é que, quando o PT fala que é 0, a gente já sabe que de repente é menos 0,25 ou menos meio. Mas a mensagem é importante de falar o seguinte: talvez vai ter algum nível de preocupação para esse ponto. Quando isso de repente é ajustado para meio, talvez esse número, a realidade já seja um -1, e você muda um pouco no sentido de falar o seguinte, eles não estão tão preocupados com isso. E aí, hoje a discussão de déficit para o ano de 2024, 2025, eu acho que é muito mais uma questão de mensagem e de compromisso do governo do que de fato do número. Porque acho que ninguém imaginava que ia ser 0. E aí você começa a levantar, a gerar fumaça, burburinho, que você tem
o presidente da República com o teu principal ministro ali entrando em conflito de discurso. E talvez a última coisa que a gente precisa hoje é de um estresse com o ministro da Fazenda e uma possível mudança desse cargo. Eu acho que tudo isso que a gente está comentando aqui apaga, joga fora, se a gente tiver alguma mudança dessa questão. Então, acho que o ponto a mostrar o seguinte: se o governo não der o mínimo de possibilidade do empresário fazer conta, ele não vai investir. Vai compensar para ele deixar o dinheiro parado do que correr risco na empresa para ganhar menos do que o custo de oportunidade. Isso do lado da economia real. Do lado do mercado financeiro, o problema não é meio de déficit, o problema é mensagem, responsabilidade. É virar e falar o seguinte: olha, de fato é um governo de esquerda, mas eles vão olhar esse número que não olhavam antes. E isso precisa voltar, né? O mercado financeiro acho que teve um trimestre ali mais otimista e de confiança, pagando para ver se quebrou a cara, né? Porque tudo voltou agora. E esse pagando para ver, Marco, foi justamente no momento em que veio a proposta de olhar o fiscal, de responsabilidade fiscal. Então, acho que voltar com um discurso de que, poxa, de fato é importante, porque quando você tem o Haddad, o ministro da Fazenda, falando, olha, isso é importante, eu vou seguir, e você tem o Lula falando, não vamos cortar nada, tá tudo certinho e tal, pode ser um jogo político, tem essa interpretação de alguns dentro do mercado de que ele queria trazer os deputados para perto dele, falar, olha, fica tranquilo que o orçamento está garantido, tal. Então tem essa questão estratégica, mas você não precisa externar isso, fala ali dentro, né? Toda vez que você deixa o teu principal funcionário, o teu principal sócio vendido, é ruim para todo mundo, não é ruim só para o Haddad, quando ele é exposto da forma como foi recentemente pelo presidente. Entendeu? E aí, vamos torcer para que essa poeira baixe e a gente não tenha troca de comando da Fazenda, porque eu acho que de tudo que se desenhou em 23, a surpresa positiva, de fato, é o Haddad com uma responsabilidade fiscal e um discurso mais pró-mercado do que muito se esperava ali em janeiro, fevereiro, com ele. Muito bom. Muito bom, Carlos. Pô, obrigado pela aula. Só para terminar a última provocação aqui, eu gosto de fazer Faz tempo que eu não faço também um ping-pong, né? Ping-pong é só sim ou não, né? Resposta A ou B. É difícil. É difícil. Então, a primeira... 3 perguntinhas rápidas, né? E não tem justificativa, né? A primeira pergunta é: otimista ou pessimista, Carlos? Otimista. A segunda pergunta: renda variável ou renda fixa? Variável. E a terceira pergunta: Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Boa. Muito bom, Carlos. Pô, obrigado, muito gentil pela participação aí. Venha sempre, vamos marcar novos encontros. Manda um abraço para todo mundo às 7. Com certeza. E seja sempre bem-vindo. Um prazer estar aqui contigo. É sempre uma honra estar podendo conversar um pouquinho de mercado contigo e todo mundo de casa. Obrigado mesmo. Muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso encontro hoje aqui no nosso SaraCast com Carlos Holtz, que é Holtz, que é economista e também planejador financeiro, nos sócios da 7 Capital. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.